Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidade. O vídeo de hoje é sobre uma grande cidade americana que é a Filadélfia. Só que antes de eu falar sobre a fundação, como ela iniciou realmente, eu preciso falar um pouquinho sobre o período, sobre o que estava acontecendo naquele período. A coroa inglesa, o governo inglês, ele era dono de praticamente todas as terras descobertas no que eles chamavam de Novo Mundo, que é aqui os Estados Unidos, a América em geral. E como eles tinham muitas terras, eles começaram a saldar, pagar algumas dívidas que eles tinham, sejam com outras nações, sejam com famílias ricas do Reino Unido, oferecendo parte dessas terras. Uma dessas dívidas que eles tinham gigantescas eram com uma família importante lá da Inglaterra chamada a família Penn. Essa família conseguiu uma porção tão grande de terra que eles fundaram o que é hoje o estado da Pensilvânia. E um dos integrantes dessa família era o William Penn. O William Penn, ele veio para os Estados Unidos, onde era a Inglaterra ainda na época, para tomar posse de uma dessas partes de terra que a família dele possuía. Só que diferente da maioria dos outros colonizadores, das outras pessoas que chegavam para tomar posse de terra, ele fez diferente. Ele não quis tomar pela força bruta. Ele não teve guerra, ele não quis que tivesse derramamento de sangue nem nada parecido. Ele fez um acordo com os índios, os nativos que moravam na região. Então, dessa forma, a cidade já nasceu com uma energia diferente. Foi uma das poucas cidades em que não teve nenhuma briga durante o processo de fundação, de colonização. Por conta disso, a cidade ganhou um apelido de Cidade do Amor Fraternal, um amor de irmão mesmo, de pessoas que se ajudam. Em inglês, eles chamam de City of Brotherly Love. Esse slogan ele é estampado em uma série de produtos, souvenirs, tudo que tem a marca da Filadélfia, eles dão um jeitinho de colocar esse slogan porque ele é muito valorizado, não só na região leste, aqui no estado da Pensilvânia, como em todo o país. É uma marca que traz orgulho para quem é da região, então eles fazem o possível para sempre mostrar isso. Essa cidade, ela foi fundada entre dois grandes rios. William Penn, ele foi muito estratégico nisso, porque ele teria saída para diversos tipos de portos, desculpa, e ele também queria que esses rios provessem uma cidade que estava começando, seja com alimento, seja com água para irrigação, sistemas, né, de esgoto que já eram começados a serem pensados naquela época. Então ele foi muito estratégico em delimitar esse local exato para ser a cidade. Por conta dessas facilidades, dessa organização e de como foi iniciado, a cidade se desenvolveu muito rápido. Quando William Penn fundou a cidade em 1682, a cidade tinha algumas centenas só de moradores, alguns nativos que ficaram e alguns poucos imigrantes que já viviam nesse local. Só que em menos de 20 anos, passou de algumas centenas para mais de 25 mil pessoas. Essa quantidade absurda de pessoas em tão pouco tempo, ela se deve ao fato da cidade receber muito bem essa questão de ser conhecida como uma cidade que recebe bem as pessoas, que não tem preconceitos, que vai te dar a oportunidade, independente da sua religião, da sua cultura, da sua etnia, chamou muita atenção e por conta disso ela se desenvolveu muito rápido. Só que a cidade, ela não foi pioneira só nessa questão de ter sido fundada sem a guerra, sem batalhas. Ela também foi pioneira em uma série de outras coisas. Aqui na Filadélfia foi montado o primeiro zoológico dos Estados Unidos, a primeira universidade, a primeira penitenciária. Foi aqui que foi fundado o Corpo de Bombeiros. Muitas dessas coisas graças a um morador ilustre da cidade, que é o Benjamin Franklin. Ele não nasceu na Filadélfia, mas ele veio muito novo para a cidade e desenvolveu toda a vida dele acadêmica, profissional e uma série de outras atividades políticas que ele desenvolveu sempre na Filadélfia. Ele trouxe várias ideias inovadoras, foi inventor, foi escritor, foi administrador, então ele trouxe muita coisa
importante para Filadélfia. A Filadélfia, ela também teve um papel importantíssimo no período da Guerra da Independência Americana. Tem uma imagem muito emblemática que é simbolizada, ela é postada em uma série de monumentos e uma série de museus aqui nos Estados Unidos, que é uma imagem do general George Washington cruzando um desses grandes rios que eu comentei, que é o rio Delaware, para enfrentar o exército inglês. E foi uma batalha vitoriosa e que permitiu que o exército inglês recuasse de volta lá para Nova York e a Filadélfia ficasse livre para ser declarada a independência. Então, em 4 de julho de 1776, foi declarada aqui na Filadélfia a independência dos Estados Unidos. Quando eles tocaram o sino da liberdade, que até hoje é conhecido assim, pela primeira vez os americanos tiveram um país para eles e não serem submissos a uma outra coroa, ao domínio de um outro país. Esse sino está em exposição até hoje, ele pode ser visitado assim como uma série de monumentos históricos e pontos turísticos importantes também para a história e para o desenvolvimento, não só da cidade, do estado, como do país, propriamente dito, já que a Filadélfia foi capital dos Estados Unidos durante esse período. Então vale muito a pena conhecer essa cidade. Os prédios eles são muito bem preservados. O Independence Hall, local onde foi declarada a independência, tocado esse sino da liberdade, ele é super bem conservado, ele tem diversos tours, ele é tão importante, tão emblemático para os americanos, que é ele que estampa a parte de trás da nota de $100. A parte da frente dessa nota, quem estampa é o Benjamin Franklin, que é a única pessoa numa nota de dólar que não foi presidente. Tamanha a importância dele para o desenvolvimento do país. Esse local, o Independence Hall, ele abriga uma série de outros museus que podem ser visitados. Então você pode conhecer a casa onde o George Washington morou, a casa onde foi escrita e assinada a Constituição Americana, a Declaração da Independência. Vocês podem visitar a casa do Thomas Jefferson, que foi quem escreveu a Declaração da Independência. Então é uma cidade histórica que preserva bem essa questão e tem a parte da modernidade, tem muita coisa interessante para ver, diversos pontos turísticos. A cidade, ela também teve um papel importantíssimo durante a Guerra Civil Americana. Como eu comentei lá no comecinho do vídeo, a cidade, ela tinha a fama de receber bem as pessoas, de não ter preconceito, de ser uma pessoa preocupada com o bem-estar do ser humano em geral. E isso, claro, se provou muito na época da abolição da escravatura. Os abolicionistas se concentraram demais na Filadélfia, foi um dos primeiros locais a acabar com a escravidão. E não só isso, eles acabaram e passaram a ajudar outros escravos e ex-escravos que queriam se livrar daquela situação. Essa fama de receber bem as pessoas, ela criou até uma história curiosa. Um ex-escravo chamado Henry Box Brown, ele se enviou, né? Ele enviou a si mesmo dentro de uma caixa de madeira para Filadélfia. Foram dias e dias dentro de uma caixa, ele levou só um pouquinho de comida, fez alguns furos na caixa em locais discretos para ele poder respirar e todo o tempo ele ficou preso ali. Por incrível que pareça, deu certo, ele chegou num centro de reunião dos abolicionistas, eles acolheram, ele deu tudo certo e com isso ele passou a ajudar outros ex-escravos. A Filadélfia, ela tem mais de 300 anos e nesse período, mais de 3 séculos, ela teve altos e baixos, muito por conta do crescimento populacional desordenado. Teve momentos na história em que, por conta de tanta gente, as administrações não conseguiram dar conta de prover emprego, moradia, infraestrutura para todo mundo. E isso fez com que tivesse índices de violência mais elevados, baixa educação. Mas a cidade conseguiu passar por várias dessas fases ruins e hoje ela é uma metrópole enorme, super importante nos Estados Unidos e ela é uma metrópole estável. Hoje tem uma boa qualidade de vida aqui na Filadélfia, tem grandes universidades, é uma cidade super acolhedora, uma cidade alegre, as pessoas têm realmente uma boa vontade
e interagir com as outras, principalmente com visitantes. E é uma cidade que também ama os esportes. Aqui eles têm um time da cidade para cada uma das modalidades importantes, seja futebol, futebol americano, basquete, beisebol, hóquei. E os cidadãos da Filadélfia, eles realmente amam acompanhar os times, são muito fanáticos por cada um deles. Por fim, na década de 70, a cidade também começou a ser conhecida como uma opção de locação para filmes. Por causa da franquia Rock, do Rock Balboa, a cidade passou a ser conhecida como uma cidade bonita, que tinha bons locais para filmagem, e desde então uma série de filmes foram filmados na Filadélfia. Desde, como eu disse, a década de 70, o Rock, até os filmes mais recentes, como Shazam, O Irlandês, Glass. Essas locações elas podem ser visitadas, eles têm um turismo também para a questão do entretenimento e vale realmente a pena visitar. É uma cidade barata para se visitar, uma cidade fácil de se locomover e com muita coisa linda para ser visualizada. Eu sou realmente fã da cidade, eu acho a história incrível, ela passou por muita coisa, foi capital, foi a cidade mais populosa, foi uma das primeiras, a primeira que não teve derramamento de sangue para ser fundada, e eu acho que essa história merece sempre ser contada e ser apreciada. Olha, a ideia desse canal é contar as histórias das cidades de uma forma leve e resumida, justamente para não ficar cansativo. Essa foi a história da Filadélfia, eu espero que tenham gostado. E se quiserem a história de alguma outra cidade, é só deixar nos comentários, independente do país ou continente que ela esteja, vai ser contada. Até o próximo vídeo, muito obrigado.